Oi, gente, boa tarde. Como prometi de manhã, tô voltando para poder falar um pouquinho para vocês a respeito da episiotomia. Tô tentando manter um padrãozinho. Eu solto um tema, um assunto e a gente fica discutindo ele ao longo da semana. Eu sempre costumo vir aqui nos stories falar para vocês, explicar um pouquinho melhor e depois eu faço um compilado desses vídeos do Stories e solto lá no IGTV, que aí quem não conseguiu acompanhar no dia consegue ver depois com calma, quando tiver tempo, ou às vezes quer ver de novo, tirar uma dúvida, compartilhar com alguém. Fica mais fácil, que o Stories é um pouco restrito em relação a isso. Então, para quem não viu a publicação, volta lá e dá uma olhada para entender um pouquinho, que aí é uma introdução que eu fiz para eu vir aqui desmembrar melhor com vocês. A episiotomia é um corte que é feito lá no períneo, na hora que o bebê está nascendo, quando a cabeça já está aparecendo. O médico geralmente vai lá, faz uma anestesia local antes, faz um corte com o bisturi, ele vai delimitar onde ele vai fazer o corte posterior com a tesoura. Tá? Então, quando ele faz esse corte, ele corta todas as camadas. Ele corta pele, mucosa e músculo. E alguns, eles usam o argumento de fazerem esse corte para evitar uma laceração de terceiro grau. O que é uma laceração de terceiro grau? É uma laceração que ela pega pele, mucosa e músculo. Então, eu não consigo entender como que a pessoa faz uma coisa para evitar a mesma coisa. Para mim não encaixa. Como que ele faz um corte de terceiro grau para evitar uma laceração de terceiro grau? A conta não fecha. Então, para mim, essa indicação, e não só para mim, mas as evidências científicas que vocês forem procurar lá, que eu coloquei lá nos comentários da publicação, os artigos, as publicações, a literatura, não atual, os artigos atuais, a literatura atual, não diz que é uma indicação fidedigna de fazer uma epísia para evitar uma laceração, porque ela também é um corte. Então, assim, não tem argumentos para você fazer um corte para evitar outro corte. A outra indicação, da episiotomia, que foi relatada anteriormente e hoje também já cai em desuso, pelas literaturas atuais, é que quando eu faço a episiotomia, eu alargo o períneo e eu evito distócias, eu evito traumas, problemas, as dificuldades que tem com a passagem do bebê e, consequentemente, eu evito o sofrimento fetal. Só que quando a gente tem, que a gente chama de distócia, que é quando o bebê ele entala ali no caminho, que é chamado tecnicamente de distócia, eu tenho uma distócia de trajeto, que é o quê? O ombro do bebê, ele ficar travado ali no osso da mãe. Então, de que vai adiantar eu fazer um corte na pele para... Então, assim, das indicações mais comuns, são essas duas que eu falei para vocês, eu não consigo ter... não existem evidências que realmente eu fazer uma epísio vai evitar um problema. Pelo contrário, nesses dois casos, eu fazer a epísio, ela vai me trazer mais um problema, porque além do trajeto ali do parto, está totalmente sensível, dolorido, as mulheres geralmente ficam com muita ardência, pela passagem do bebê, ela ainda vai ter um processo de cicatrização ali naquele períneo, que é perto da vagina, perto da uretra, perto do ânus, que é essa questão de fezes também atrapalha no processo de cicatrização. Eu vou ter uma mulher que ela vai ter mais receio de evacuar no pós-parto, por conta de... Sem contar, a cicatriz que vai ficar, ela vai atrapalhar nessa constipação inicial. Depois vai ter uma cicatriz ali, a gente não sabe se ela pode desenvolver uma queloide ou não naquele local. Essa cicatrização pode... Eu vou botar uma foto aqui embaixo para vocês verem, como que pode ficar essa cicatriz. E a sensibilidade da mulher
nessa cicatriz não é a mesma do restante do corpo dela. Não sei se vocês têm alguma cicatriz no corpo. Se vocês tiverem, toquem agora e vejam que a sensibilidade não é mais a mesma. Então isso vai atrapalhar pro resto da vida sexual dessa mulher. Né? Que a mulher já tem toda aquela questão, todo aquele tabu, toda aquela tudo muito mais delicado e mais demorado para ela atingir o orgasmo. Imagina ela com uma área que ela tem zero sensibilidade. Ainda tem a questão da incontinência urinária, que é um fato, né? Durante a episiotomia, como eu falei lá no início, é feito um corte também no músculo. O músculo ele é composto por fibras. Uma vez que eu corto ele se regenera, mas a força que ele exerce ali, né, para segurar todo aquele assoalho pélvico, ele não vai ter mais a mesma força, ele não vai ter mais a mesma tensão que ele tinha antes. Então, a tendência com a perca dessa força, eu favorecer com que essa mulher futuramente venha a desenvolver uma incontinência urinária, que é aquela pessoal que espirra e sai o xixi. Então, ainda tem esse fator que é bem determinante e é uma coisa que é pro resto da vida. Então, mulherada, se informe. Não é só um piquezinho, um cortezinho para ajudar, tá? Quando você faz esse corte, você assume o risco de tudo isso que vem depois, de todas essas coisas que eu expliquei. Ainda tem bastante, que também eu não dá para me prolongar muito aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vai lá nas referências que eu deixei no comentário da publicação. Então, não é só um piquezinho, não é só um cortezinho. Você pode abrir mão disso. Você pode colocar no seu plano de parto que você deseja não realizar a episiotomia, tá? E se resguardar de todas essas consequências que esse procedimento, que isso é um procedimento, né, durante o seu parto aconteça.